Bem, pessoal, porque algumas pessoas ficam cansadas o tempo todo, né? Pouco importa o quanto elas dormem, elas estão o tempo todo cansadas. Eu vou explicar para vocês algumas doenças que isso pode acontecer. E normalmente pessoas que têm essa sensação têm que ser investigadas. Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: o sono é primordial para a gente, ser humano. Então é essencial dormir. Se a gente não dormisse, a gente morreria. Tem trabalhos mostrando isso, faziam privação de sonos, né? Então, assim, é um problema de saúde você não estar dormindo, né? Só que existem algumas pessoas que dormem, mesmo assim, elas botam no relógio lá, sei lá, dormir 7, 8 horas, que é o tempo adequado para dormir. Eu acordo ainda cansado, ainda com vontade para dormir. Quando isso acontece, a gente pensa em alguns cenários. Só para vocês entenderem, eu falo o tempo todo disso, mas é porque é estranho para a maioria das pessoas. Na ciência a gente usa uma coisa que chama curva de normalidade, ou seja, a maioria das pessoas precisam de tal coisa. O valor normal de um exame é tal, então você tem aquela variação que aparece do lado, né, de tanto a tanto. Sono é a mesma coisa. Existem pessoas que precisam dormir mais e existem pessoas que precisam dormir menos. Em média a gente fala 7, 8 horas. Mas vão existir pessoas que com 6 horas estão ok e vão existir pessoas que vão precisar de 9 horas. E também vai estar ok. Então tem essa variação. Mesmo assim, quando foge à normalidade, a gente vai atrás de causa. Então, se a pessoa está dormindo 7, 8 horas e não está sentindo sono restaurador, né, a gente acorda geralmente disposto, a gente até demora de pegar no tranco, mas normalmente você está disposto ali depois de um tempo, dá aquela acordada e faz suas coisas. Se isso não está acontecendo, a gente ia atrás de algumas causas. Em primeiro lugar, existem doenças que mudam sua qualidade do sono, em especial transtorno de ansiedade e depressão. Muitas delas estão associadas à insônia, mas claro, essas pessoas dessa pergunta, que me perguntou isso, né, tá colocando que ela consegue dormir, então não é insônia. Sendo insônia, a pessoa vai dizer que não está conseguindo dormir à noite, aí são outro tipo de doença, outro tipo de investigação. Mas a depressão pode ocasionar a pessoa a necessidade de dormir mais do que ela dormia normalmente. Então a gente tem que ficar atento a esse cenário. Segundo cenário que a gente vai ter que ficar atento: causas metabólicas. Existem doenças, hipotireoidismo, as anemias, as hipovitaminoses, né? As vitaminas estão baixas, tem um monte de vitamina no sangue que a gente tem que testar quando a pessoa tem uma queixa dessa. Pessoas com problema hepático no fígado pode gerar mais acúmulo de metabólico que afeta o nosso cérebro, a gente fica com mais sono. Pessoas que têm alguns tipos de doença, como próprias doenças oncológicas, elas podem dar também sono. A hidrocefalia, né? E outros problemas desses, né? Mas o mais comum que a gente vê quando isso acontece é a famosa apneia do sono, ronco, né? Muitas vezes nessa parte da gente respiratória, né, que está aqui, vou pegar isso aqui para vocês. A gente tem uma obstrução, existem pessoas que anatomicamente, né, por variação anatômica, por problemas, né, quando ela deita, às vezes obesidade, né, ela deita, essa parte respiratória dela fecha e o oxigênio dela cai. Então o sono dela, ela pode até acordar por causa disso, mas na maioria das vezes a pessoa não consegue dormir bem. Então é quando, se o sono dela fosse aprofundando, ela tem um pequeno despertar. Quando eu falo pequeno despertar, não é nem que ela acorde, mas o sono fica sempre aquele sono leve e é o sono não restaurador. Então muitas vezes quando a pessoa queixa disso, a gente vai precisar fazer alguns testes. Um deles a gente chama polissonografia, que é a análise durante o sono. Essa pessoa está dormindo mesmo, esse sono dela está sendo bom nessas 7, 8 horas, então esse é um cenário que a gente vai sempre investigar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento fazer vídeo explicando para vocês. Não consigo responder todo mundo, porque é muita gente, mas leio tudo, né? E vídeo daquelas perguntas, comentários, eu tento fazer sempre. Abraço.